Que a graça, misericórdia e bondade do Senhor Jesus se multipliquem sobre nós. Abram suas Bíblias comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 10 até o versículo 17. E hoje nós estudaremos o último componente da armadura de Deus descrita pelo apóstolo Paulo neste texto, a espada do Espírito. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim o nosso texto: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a proteção do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, meus queridos. Antes de começar a expor este texto, desde o primeiro momento, nós estávamos sendo instruídos por meio do pastor Evandro sobre provisões para vencermos o pecado. Tudo que tentei lhes mostrar durante este tempo que estivemos estudando este texto, desde o verso 10 até hoje, onde faremos o desfecho, visa nos levar à compreensão que, de fato, toda a armadura de Deus trata-se tão somente de aplicarmos sobre as nossas vidas as verdades que são destacadas em cada componente desta armadura. 5 são relacionadas ao Evangelho. As 5 primeiras peças visam tão somente a nossa proteção. A única arma de ataque é esta que nós estaremos vendo hoje. O apóstolo usa a expressão espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, meus queridos, eu quero começar pela simbologia e depois lhes mostrar o significado espiritual, apesar de, neste componente da armadura, nós já recebermos a interpretação. Espada do Espírito corresponde à palavra de Deus. É mais do que a verdade que recebemos por meio do Evangelho. É a palavra de Deus em sua totalidade. Tanto as verdades contidas na antiga aliança, como as verdades contidas na nova aliança. Neste caso, trata-se de uma porção mais abrangente, que é capaz de alcançar todas as áreas da nossa vida e nos oferecer instrução específica acerca de cada circunstância que nós estamos enfrentando. Por mais difícil e por mais desafiador que seja o momento que você está enfrentando, não existe nenhum problema, não existe nenhuma circunstância, não existe nenhuma situação que Deus não tenha algo a dizer de maneira muito clara e específica para nós. E no caso desta armadura, o apóstolo utiliza a figura da armadura não para ensinar pela primeira vez as verdades que estão contidas nestes componentes. O que o apóstolo tem em mente é ensinar a igreja de Éfeso a aplicar aquilo que eles já sabem em suas próprias vidas, a fim de não caírem em tentação e não pecarem contra Deus nos momentos em que o diabo investe, trazendo ciladas e especificamente o dia mau. Olhe comigo, por favor, essa expressão espada. Talvez você já tenha visto na internet ou até em livros alguém utilizando a figura de uma espada longa, bonita,
adornada, como um equipamento que um soldado utilizaria numa guerra onde estaria envolvida um conflito braçal. Quero lhes dizer que pela palavra que o apóstolo utiliza aqui por espada, não é esta a ideia. A palavra que ele emprega aqui é bem definitiva quanto ao tipo de espada que ele se refere. Era uma espada curta, uma espada que atingia no máximo 45 centímetros de comprimento. Era uma espada reta, possuía corte dos dois lados, mas a sua função principal não era o corte, era a perfuração. Essa espada era dada a um soldado romano, não para que ele ficasse como um tipo de luta estendida, longa e demorada com o seu oponente. Essa espada era dada a ele para que, no máximo, com 3 golpes, ele já conseguisse abater o seu inimigo. A ideia era, literalmente, manusear uma espada pequena, reta, através da qual ele pudesse perfurar de forma fatal o seu oponente. A segunda expressão que eu chamo a sua atenção é a expressão palavra que o apóstolo emprega aqui. Esta palavra, meus queridos, é toda a Escritura. Não se trata de um tipo de palavra que é soprada no seu ouvido para que você a aplique sobre o diabo no momento da tentação, como algo do qual você nunca ouviu. Palavra aqui é um termo muito, mas muito específico no que diz respeito à totalidade das Escrituras. A expressão que o apóstolo emprega aqui transmite a ideia de aquilo que foi ou é dito por meio de viva voz, algo falado, aquilo que é dito, uma declaração. Pode se tratar, e no nosso caso aqui se trata especificamente disso, de um ensino, de um preceito ou de uma doutrina. Quando o apóstolo Paulo diz espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele tem em mente o ensinamento das Escrituras. A ideia é que cada filho e filha de Deus tenha entendimento claro das verdades contidas neste livro, a fim de que no momento da tentação ele possa repelir a proposta de pecado, aplicando sobre a tentação a verdade de Deus. Para isso, é necessário que se interprete corretamente as Escrituras. E isso vai demandar muito mais do que o hábito de ler a Bíblia. Infelizmente, existe algo que é muito comum no meio da igreja nos nossos dias. Crentes que não leem a Bíblia com regularidade. Meus queridos, apenas ler as Escrituras não basta. Alguns dizem, mas eu leio todos os dias, isso faz parte do meu relacionamento com Jesus, é a minha leitura devocional. Quero lhes dizer que isso não é suficiente. Para que nós possamos aprender a aplicar a palavra diante das tentações, a fim de não pecarmos contra Deus, nós precisaremos muito mais do que ler, nós precisaremos estudar as Escrituras. Isso vai demandar empenho, isso vai demandar esforço, isso vai precisar de tempo, de dedicação. Se você já lê, é algo positivo. Mas saiba que estudar as Escrituras não é apenas lê-las. Ler faz parte. Mas é mais importante que, ao ler, você esteja estudando ponto a ponto do texto que está lendo e procurando entender. Procurando entender. Alguns dizem que não é tão importante assim o entendimento. Já ouvi muitas pessoas dizendo, não é tão importante assim a compreensão. Não, meus queridos. Ignorância quanto ao conteúdo das Escrituras é um prejuízo muito grande para nós. Nós somos a geração que mais dispõe neste momento de recursos para estudar as Escrituras. Só em português nós temos uma infinidade de traduções bíblicas. E como se não bastasse essa grande quantidade de traduções, nós temos muitas ferramentas para estudar as Escrituras. Dicionários, léxicos, concordâncias.
Todas estas coisas devem ser utilizadas não apenas para aqueles que entendem que Deus os chamou para pregar esta palavra, mas para todo aquele que entende que o crente deve viver de toda palavra que procede da boca de Deus. É importante nós entendermos que sem compreensão, dificilmente haverá uma aplicação correta das Escrituras. E se nós não nos esforçarmos para compreender aquilo que estamos lendo, meus queridos, nós não teremos o recurso mais essencial que precisaremos no momento da tentação. Quando nós compreendemos as Escrituras, quando elas estão gravadas em nosso coração, o Espírito Santo nos faz lembrar daquelas verdades e Ele nos capacita a manuseá-las de forma correta. Mas se elas não estiverem gravadas e entendidas dentro de nós, que tipo de recurso nós teremos no momento da tentação? Como lhes disse, e novamente repito, vou me esforçar para lhes mostrar que o que Paulo tinha em mente ao dizer palavra de Deus é a revelação das Escrituras. Na carta de Tiago, no capítulo 4, especificamente no verso 7, Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe que Tiago está dizendo que a primeira coisa que nós devemos fazer diante da tentação é nos empenharmos por nos sujeitar a Deus. Obedecer o seu padrão. E uma vez que nós nos sujeitamos para a obediência, o diabo é consequentemente resistido. E o resultado inevitável é que ele fugirá. A tentação não permanecerá por muito tempo. O diabo teme todos os filhos e filhas de Deus que amadureceram ao ponto de verdadeiramente manusearem de forma correta a palavra. E como lhes disse, a figura da espada não tinha a ideia de apenas ferir um adversário, mas neutralizá-lo de tal maneira que ele não pudesse mais continuar no combate. A ideia da aplicação correta desta palavra ao diabo no momento da tentação é de fato colocá-lo para correr. Eu sei que muitos não acreditam, muitos não creem que isso seja possível, mas é perfeitamente possível. Que da mesma forma como ele tinha a intenção de nos ferir, de nos derrubar e de nos levar ao pecado contra Deus, o exato oposto acontece. Mas não acontece de forma mágica. Não acontece por meio de um milagre instantâneo. Não acontece por meio de uma palavra que o Espírito produz em nós do nada. Não, meus queridos, acontece no momento em que nós acessamos a palavra que já está dentro de nós e aplicamos sobre o nosso adversário. Por isso, quando nós começamos a exposição do texto, nós vimos que antes do revestimento da armadura, duas coisas precisam acontecer. Primeira delas, sermos fortalecidos no Senhor e pela força do seu poder. A segunda delas, recebermos habilidade, capacidade, sabedoria, porque os componentes desta armadura tratam de aplicar as verdades do Evangelho e da totalidade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Requer força, requer habilidade. Só que nós não recebemos essa habilidade a partir do nada. Nós precisamos fazer uma parte dentro desse processo. E a nossa parte, no que diz respeito à Escritura, começa-se com uma profunda dedicação à leitura e à compreensão do que está escrito. Se você de fato é alguém que está lutando para não pecar, considere que uma das provisões mais extraordinárias para não entrar e nem cair em tentação está neste livro. Ele não existe apenas para ser lido de vez em quando. Ele é extremamente necessário na nossa caminhada todos os dias. Se o conteúdo deste livro não moldar a nossa mente, se o conteúdo deste livro não nos levar a pensar como Deus deseja, fatalmente nós vamos cair em tentação. Eu quero lhes mostrar que de fato o diabo foge quando interpretamos e aplicamos de forma correta a palavra de Deus. Os argumentos que as Escrituras nos oferecem
eles são poderosos para silenciar o diabo e anular a força da tentação. Por isso, Paulo apresenta esta palavra de Deus como uma espada que fere e fere profundamente. Os argumentos que as Escrituras nos apresentam faz aquilo que o apóstolo Paulo ensina Timóteo a fazer: redarguir o adversário. Este termo, que não é tão comum em nossos dias, significa silenciar o opositor. É argumentar de tal maneira que após o argumento, após a declaração, aquele que o ouve não tem mais o que dizer. E este exemplo pode ser comprovado o tempo inteiro no exercício do ministério de Jesus. Observe a forma como Jesus lidou, tanto com o diabo, como com aqueles que eram enviados pelo diabo para induzi-lo ao erro. O tempo inteiro era manejando a palavra. O tempo inteiro era aplicando a palavra. O tempo inteiro era silenciando os seus adversários com a própria palavra. E isso, meus queridos, não é apenas uma qualidade de Jesus, porque facilmente se poderia interpretar, mas ele é o Filho de Deus. Não, meus queridos, a partir do livro de Atos, a partir do momento que o Espírito vem sobre as primeiras testemunhas de Jesus, todos eles passam a ter entendimento claríssimo do conteúdo dessas Escrituras e uma habilidade extraordinária para aplicá-la. Observe como que os apóstolos deixam os seus opositores perplexos. Há momentos em que Pedro e João são levados diante das autoridades dos judeus e duas coisas se constatam na fala deles. A primeira, que eles não haviam estudado nas escolas rabínicas que existiam em Israel. A segunda, de onde vem essa capacidade? De onde vem esse entendimento? De onde vem essa clareza e essa firmeza nas respostas que eles apresentavam? Eles simplesmente deixavam os seus opositores sem ter o que dizer. Isso não foi uma característica apenas dos apóstolos. Quando você estiver lendo o livro de Atos, lá no capítulo 6 e também no capítulo 7, observe a forma como Estevão respondeu aos membros do Sinédrio. No capítulo 6, se não me engano, no verso 10, você encontrará que as pessoas que se opunham a Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. No capítulo 7, ele está diante das autoridades judaicas, diante do Sinédrio, e ele faz uma explanação que pode ser reconhecida como uma síntese do Antigo Testamento. Se você nunca leu o Antigo Testamento e quiser uma boa síntese, basta ler Atos capítulo 7, e você vai ver que aquela explanação, aquela exposição foi feita por um jovem. Sem a formação teológica adequada dos seus dias, mas que tinha sobre ele tanto a palavra escrita, quanto a operação do Espírito. Aquilo que aconteceu com Jesus, aquilo que aconteceu com os apóstolos, aquilo que aconteceu com Estevão, é o que precisa acontecer comigo e com você nos momentos que nós estivermos experimentando a tentação. Só que para o mesmo resultado ser alcançado, nós precisamos trilhar o mesmo caminho, conhecer esta palavra. São 66 livros, escritos por aproximadamente 40 escritores, num espaço de 1.500 anos. Do seu primeiro escritor, Moisés, até ao último, João. Você perceberá que não existe uma única contradição em nenhum momento nesse livro. Na verdade, nós não estamos diante de um livro, nós estamos diante de uma biblioteca. E na verdade, meus queridos, essa biblioteca, ela tem instrução que abrange e alcança de forma específica cada área da nossa vida. Se nós somos ignorantes no que diz respeito à vontade específica de Deus, saiba com certeza que essa ignorância é por causa da nossa negligência para com o conteúdo deste livro. Tudo o que Deus julgou necessário que nós viéssemos a conhecer e entender da vontade dele está esparramado em todas as páginas deste livro.
É possível entender. É possível compreender de forma correta, interpretar de forma correta, e é ainda mais possível aplicar de forma correta e conhecer que, de fato, esta palavra não é palavra de homens. É palavra de Deus. É viva, é eficaz, é poderosa. Traz o conselho e a sabedoria do alto e nos equipa para lidar com toda e qualquer situação. Quero lhes pedir que abram suas Bíblias comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21. É necessário, meus queridos, que nós tenhamos conhecimento detalhado dessa palavra, em todas as suas particularidades. E não só conhecimento detalhado, mas capacidade de selecionar e usar a palavra de forma apropriada em qualquer momento, em qualquer situação que nós estivermos enfrentando. Especificamente me refiro aos momentos de tentação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Enquanto vocês encontram, vou lhes declarar outra escritura. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, o apóstolo diz: porque toda a escritura é inspirada por Deus. O apóstolo tem em mente tanto o que está no Novo Testamento e que no momento em que ele faz esta declaração ainda estava sendo escrito, como todo o conteúdo do Antigo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus. Foi escrita por homens, mas foi soprada por Deus. Foi administrada pelo próprio Deus em toda a sua composição. Este texto que nós vamos ver agora, veremos a confirmação desta declaração e uma informação adicional, que de fato foi o Espírito Santo, aquele que inspirou as profecias das Escrituras. Olhe comigo o verso 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não surgiu da mente do homem. Não surgiu de ideia humana. Porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é o autor de Gênesis a Apocalipse. Foi ele que conduziu, através das mãos dos homens que Deus decidiu separar para este serviço, cada palavra que está contida aqui. E se ele é o autor, não existe um intérprete melhor do que ele. Se você está lendo um livro secular e não consegue saber muito bem o que o autor tinha em mente quando fez aquela declaração, seria bom se você estivesse ao lado do autor, do escritor, para que de fato ele pudesse te explicar o que ele queria dizer com aquilo que ele escreveu. A Bíblia é o único livro que você pode ler onde o autor está presente. Se o seu coração deseja pelo conhecimento da verdade, ele a abrirá para você. Se o que você quer é de fato conhecer e entender o conteúdo das Escrituras, saiba que o Deus Espírito Santo, ele é acessível e plenamente capaz para fazer com que cada um de nós não só interprete de forma correta, como aplique de forma correta a verdade de Deus sobre a nossa vida, principalmente no momento da tentação. Olhe comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 2, os versos 11 e 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 11 e 12. Veja o que o apóstolo diz aqui. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o Espírito de Deus que nos ensina o que Deus já nos deu pela sua graça.
E toda a boa dádiva, todo o dom completo e perfeito que Deus já nos deu é detalhado neste livro. Tudo. O apóstolo Pedro chega a dizer que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E todas estas coisas estão contidas neste livro. Uma das funções do Espírito da Verdade, do Consolador, do Espírito que Jesus, da parte do Pai, enviou sobre a sua igreja, é nos fazer saber as coisas que já recebemos pela graça de Deus. E o instrumento que Ele utiliza para nos informar, o instrumento que Ele utiliza para nos ministrar, o instrumento que Ele utiliza para nos fazer conhecer, são as Escrituras, meus queridos. Nenhum de nós vai conhecer detalhadamente as coisas de Deus nesta vida fora das Escrituras. Começa-se pelas Escrituras para nos levar a uma experiência com aquilo que as Escrituras nos anunciam. Mas infelizmente muitos de nós querem atalhar, querem vivenciar a experiência sem conhecer antes a palavra. Meus queridos, o Espírito de Deus caminha junto com a palavra de Deus. E se existe uma coisa que nós mais necessitamos nesses dias, é de uma união perfeita entre a ação da unção do Espírito de Deus e a própria palavra revelada de Deus. Estas duas coisas, meus queridos, formam um equilíbrio que nós precisamos urgentemente resgatar. Não apenas um entendimento que compreende, não apenas uma mente que foi iluminada e interpreta, mas principalmente um coração que de fato está incendiado pela palavra. Jeremias, quando se refere à palavra de Deus, ele diz que a palavra de Deus é um fogo que arde. E quando ele faz essa declaração justamente depois de ter tomado a decisão de não mais pregar, de não mais anunciar as palavras de Deus ao povo de Deus. E ele descreve: como é que eu vou fazer isto, se as tuas palavras dentro de mim são como um fogo que arde? A experiência de ter um fogo ardendo dentro de você não é ocasional, é pela palavra. As palavras, elas não são conceitos, elas não são sons. As nossas palavras são conceitos e sons, mas a palavra de Deus não é conceito e som. Quando o judeu se referia à palavra de Deus, ele não se referia à palavra de Deus como palavra humana, ele se referia a uma palavra real, a uma realidade, algo que ele poderia não ver, mas ele sabia que era real, porque sentia e experimentava o poder e a eficácia dessa palavra. Nós precisamos entender, meus queridos, que sem essa palavra, nós não temos condições nenhuma de resistir na hora da tentação. Nós temos aqui o autor e o intérprete das Escrituras. Quando leio um pouquinho sobre a história da igreja, fico constrangido quando alguns relatos registram a forma como alguns cristãos lidaram com esta palavra ao longo dos séculos. Eu conheci histórias de pessoas que leram a Bíblia mais de 250 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E eu não vou ousar te perguntar se você já leu, pelo menos uma vez, de Gênesis a Apocalipse. Pelo menos uma vez. Todas estas pessoas deram o mesmo testemunho, que a palavra é real e que a palavra tem poder. Quando eu era um adolescente, perdido nas trevas, com a vida virada de cabeça para baixo, a minha primeira experiência com o Senhor Jesus Cristo foi com esta palavra. Meu coração era tão duro que eu jamais permitiria que qualquer pessoa se aproximasse de mim para me declarar uma única verdade desta palavra. Todas as vezes que alguém tentava, eu dizia: eu já tenho a minha religião. Eu sigo a tradição dos meus pais e não estou interessado em mudanças. Mas houve um momento na minha vida em que eu precisei de respostas. E tudo que me ensinaram
não me ajudava naquele momento. Mas com o coração endurecido e fechado para qualquer pessoa que se aproximava de mim para declarar a verdade de Deus, decidi pegar o último dinheiro que eu tinha, ir a uma livraria e comprar uma Bíblia. Eu nem sequer sabia as diferenças de versões, não sabia absolutamente nada. Comprei uma Bíblia e com ela os livros apócrifos que nós não consideramos inspirados. Comecei a ler esta Bíblia a partir do Gênesis. Quando eu cheguei no livro de Deuteronômio, eu sinceramente conheci sem entender o que é ser convencido dos seus pecados a partir da exposição da lei de Deus. No livro de Deuteronômio eu consegui entender muito do porquê minha vida era o que era e estava como estava. A partir do momento que compreendi que eu era o causador dos males dos quais eu me queixava, eu entendi a minha necessidade de buscar por um Salvador. Por alguém que não apenas me oferecesse perdão, mas pudesse me transformar. Em menos de 2 meses eu já tinha lido a Bíblia por completo, incluindo os livros apócrifos. Admito que entendi muito pouco do que li. Confesso que em alguns momentos ficava perplexo. O que isto que estou lendo significa? Mas confesso que havia em meu coração um intenso desejo de saber o que aquelas palavras significam. Quando eu entrava num local de reunião, onde havia alguns crentes orando e lendo as Escrituras, alguém, muitas vezes não por meio de uma pregação, até mesmo por meio de uma oração, quando alguém se levantava e dizia: Pai, graças te dou por isso, por aquilo e por aquilo outro, a oração que aquele irmão fazia de gratidão a Deus era a instrução do texto que eu tinha acabado de ler e não sabia o seu significado. Eu posso lhe afirmar, não apenas como alguém que vai defender a veracidade e o poder das Escrituras, mas como uma testemunha, que se o seu coração ansiar por compreender e discernir o que está no texto bíblico, Deus te dará isso graciosamente. Se o seu coração se inclinar para ler este livro como quem quer saber o que está contido nele, Deus terá mais prazer em te dar do que você de receber. Saiba que não é uma experiência fácil. Vai demandar tempo e esforço. Mas se você perseverar, você se tornará uma testemunha que estará testificando em todos os lugares por onde você for, que essa palavra é viva, que essa palavra é eficaz, que essa palavra é poderosa, que essa palavra nos dá lucidez e sabedoria do alto, que essa palavra nos livra do engano e da mentira, que essa palavra nos livra do pecado, que essa palavra nos livra de todo tipo de situação que visa embaraçar os nossos pés e arruinar a nossa vida e nos conduzir a dias de miséria. Meus queridos, estas palavras, elas de fato alimentam, elas nutrem o espírito, e quero lhes mostrar isso daqui a pouco. O próprio Deus prioriza mais esta palavra na vida do seu povo do que a provisão do pão de cada dia. O próprio Senhor Jesus é quem disse isso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda e cada palavra de Deus. Meus queridos, eu posso lhes dizer que essa palavra de fato alimenta. Já vivi situações que eu jamais imaginei que iria experimentar. Momentos difíceis, cercados por tentação. E posso lhes dizer que o meu socorro e o meu recurso naquele momento foi aquilo que recebi da palavra. Jesus chega a comparar todo escriba instruído no reino dos céus como um homem que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Coisas que ele já entendeu e coisas que ele acabou de entender. O entendimento e a compreensão das Escrituras são um tesouro. E é desse tesouro que nós sacamos, retiramos aquilo que precisamos para combater as tentações a fim de não pecarmos. Abra comigo, por favor. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 4. Quero ver com vocês o momento que o Senhor Jesus é tentado e a forma como ele se comportou diante da tentação. Eu acredito que tenho boa memória e me recordo que há poucos dias atrás o pastor Evandro nos abriu este texto, nos ensinou coisas importantes e preciosas. E quero abrir este texto não para repetir aquilo que ele nos ensinou, mas para mostrar alguns pontos que julgo ser
importante para fundamentar aquilo que lhes disse acerca da espada do Espírito, a palavra de Deus. É a aplicação do ensino das Escrituras no momento da tentação. E é o que nós vamos ver que Jesus fez aqui em Mateus 4, do verso 1 ao 11. Veja comigo, por favor. A partir do verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão, ou em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o homem não viverá apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus que procede, de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Observe a citação que o Senhor Jesus faz. Está escrito. Ele vai lançar mão das Escrituras, do Antigo Testamento, especificamente aqui, o livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Ele vai fazer não apenas uma citação, mas uma aplicação direta no momento da tentação. Essa passagem que Jesus cita é muito interessante lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Deus diz o porquê humilhou o seu povo durante a peregrinação no deserto. O propósito da humilhação, o propósito de levá-los a serem alimentados apenas com o maná e não com o tipo de comida que eles queriam, era para levá-los a entender que a nutrição espiritual é mais importante do que a nutrição física. Deus queria que eles compreendessem que eles deveriam viver de toda e de cada palavra que sai da boca de Deus. Antes de receberem o fruto da terra prometida, antes de comerem aquilo que lhes daria prazer e satisfação, eles precisavam aprender esta lição. Deus está trazendo um tempo de privação para nos ensinar a viver do que Ele diz, do que Ele fala. E, infelizmente, todos nós sabemos que o povo não entendeu isto. E houve um momento em que o povo, murmurando do método, da forma que Deus estava utilizando para ensiná-los essa verdade, que se não estivesse presente no coração deles, facilmente depois de entrar na terra prometida, eles se perderiam. Depois de enfatizar isto, infelizmente, eles decidiram se rebelar contra Deus e Deus então atende o pedido deles. Eles queriam comer carne e Deus então lhes deu carne. Mas o texto bíblico diz claramente que depois de algum período de terem comido carne, aquilo que eles comeram serviu para lhes destruir e lhes arruinar. Aquilo foi um exemplo para lhes mostrar que antes de atender aquilo que nós julgamos uma necessidade, nós precisávamos aprender que se nós não vivermos da palavra de Deus, nós vamos nos perder. E a falha, o fracasso e a derrota do povo no deserto é exatamente o exemplo que nós não devemos seguir. Porque aqui Jesus também está num deserto, mas tem uma postura completamente diferente. Jesus entende que a palavra de Deus é prioridade, que a palavra de Deus alimenta, que a palavra de Deus sustenta e que a palavra de Deus repele o diabo e a sua tentação. Essa expressão que você vê aí, palavra, é o mesmo termo grego que o apóstolo Paulo emprega lá em Efésios 6,17. Palavra, palavra escrita de Deus, palavra específica de Deus. Não se trata apenas de um texto decorado. Não se trata apenas de um texto memorizado, mas um texto entendido e aplicado por fé. É uma declaração na qual eu empenho a minha confiança. E este segundo ponto, o segundo momento da tentação, para mim é chocante. Porque há uma característica no diabo que nós precisamos considerar. Ele é capaz de formular e de estabelecer a próxima tentação no ponto em que ele foi repelido. Se Jesus utilizou o que está escrito para não cair em tentação, para não pecar e para repelir o diabo agora vai usar o que está escrito para induzir Jesus ao pecado. Observe comigo o verso 5. Então o diabo levou Jesus
a cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, lance-se daqui para baixo, porque está escrito. Então ele vai citar o Salmo 91, os versos 11 e 12. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Aqui ele vai omitir uma pequena parte do verso 11 e vai citar direto o verso 12. Estes anjos te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. O que o diabo faz aqui é citar a Escritura, omitir uma parte e aplicá-la de forma errada. A proposta desta tentação seria que Jesus tentasse a Deus e não confiasse em Deus. E essa é uma prática mais comum do que a gente possa imaginar nos nossos dias. Existem muitos crentes, e eu já conheci casos de pessoas que sabem do que Deus prometeu, mas querem criar situações onde Deus será obrigado, na mente delas, a cumprir o que prometeu. Deixa-lhes dizer uma coisa que rapidamente se conhece em Deus quando começa-se a andar com Ele em sinceridade. Deus não se manipula. Deus não se controla. Ele não é pressionado por nenhuma situação e circunstância. Se em algum momento você cair na besteira de dizer: vou fazer uma dívida porque eu creio que Deus irá me prover, meu querido, saiba com certeza que não há uma única promessa estabelecida nas Escrituras de Deus fazendo o compromisso de honrar dívidas que nós fizemos. Se você cair na besteira de se colocar numa condição de risco, porque crê que nas Escrituras está escrito que Deus prometeu nos guardar em todo tempo e lugar, saiba com certeza que você não estará debaixo da proteção de Deus. Ninguém que força a Deus a fazer alguma coisa em seu favor obterá o cumprimento de suas promessas. O que o diabo está propondo para Jesus é exatamente isso. Ao invés de confiar, ao invés de esperar, ao invés de aguardar, faz alguma coisa para forçar Deus a cumprir a promessa dele na sua vida. Faz alguma coisa para obrigar Deus a agir em seu favor, afinal de contas, você carrega o nome dele. O que as pessoas vão dizer quando olhar para a sua vida e te ver numa situação completamente difícil? Se essa situação foi gerada por um ato pecaminoso, lembre-se daquilo que lhes disse em encontros passados. O Senhor sabe santificar o seu nome. Ele sabe separar quem Ele é da conduta imprópria do seu povo. Aqui, meus queridos, Jesus vai demonstrar claramente que está discernindo esta astuta cilada de Satanás. No verso 7, o Senhor Jesus disse: também está escrito, não coloque o Senhor seu Deus à prova. Não o tente, não o teste neste sentido. Não tente forçá-lo a fazer alguma coisa. Tudo o que ele faz, faz por misericórdia, faz por graça, faz por bondade, não por obrigação. Então, o diabo que é perseverante, a escritura que Jesus cita é Deuteronômio 6,16. O diabo então leva Jesus a um lugar, mostra-lhe os reinos do mundo e a glória deles e diz: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou, dizendo: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. Então, com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos de Deus e o serviram. Observe que há 3 pontos bastante interessantes. O primeiro: a tentação, por mais intensa, difícil e dolorosa, não dura para sempre. Da forma como ela teve começo, ela terá um fim. Segundo ponto: quando depois da tentação nós somos aprovados, Deus envia o recurso. Esta expressão que diz: os anjos vieram e serviram. A expressão servir aqui vem do termo grego diaconia e dá a ideia de suprir uma necessidade mediante um serviço. Normalmente era um termo designado para pessoas que
distribuíam alimentos aos pobres. Quando você estiver lendo o livro de Atos, lá no capítulo 6, e ver que foi separado um grupo de pessoas para a função de diáconos, a função destas pessoas era distribuir os recursos entre as pessoas necessitadas da igreja. A ideia de anjos que vieram servir a Jesus é literalmente seres celestiais enviados por Deus para prover e suprir a necessidade que ele tinha naquele momento. E o terceiro ponto, mais interessante, não encontra-se nessa passagem, mas no texto que trata deste mesmo assunto lá em Lucas capítulo 4, o verso 13, depois você pode conferir. O diabo vai se retirar até uma ocasião oportuna. O que isso significa? Significa que quando ele é resistido e repelido por uma aplicação correta das Escrituras, ele não vai desistir. Ele vai voltar outra vez. Ele vai tentar conseguir o que ele não conseguiu. Ele vai trazer novas tentações. E ao ler sobre a história de Jesus descrita nos evangelhos, vocês podem facilmente ver os momentos em que ele é muito, mas muito tentado. Haviam perguntas que eram feitas a ele que não eram perguntas de pessoas que queriam conhecer o que elas não entendiam. Eram perguntas feitas para, de alguma forma, encontrar algum erro nas suas palavras a fim de condená-lo, a fim de encontrar algum crime, alguma coisa que justificasse a sua prisão e, posteriormente, a sua morte. Ele foi tentado o tempo todo. E aqueles que são dele também vão experimentar as mesmas coisas até o fim dos nossos dias. Portanto, o fato de sermos bem-sucedidos num momento não garante necessariamente que seremos bem-sucedidos no próximo. Quando nós lemos o Antigo Testamento e conseguimos observar alguns detalhes na vida do povo de Deus, a gente vê muita gente que não caiu numa determinada situação, mas caiu em outra. É por conta disso que nós devemos manter uma postura constante de vigilância. Porque o diabo que é repelido num momento, não desistiu de mim e de você. Não desistiu de nos levar ao engano, à mentira e, consequentemente, à queda e ao pecado. Ele voltará uma próxima vez. Com esta passagem, meus queridos, fica, pelo menos para mim, muito claro que o recurso que nós devemos utilizar no momento da tentação é a Escritura, é a palavra. Importante observar que nessa experiência de Jesus não citou uma palavra que não estava escrita. Jesus não citou uma palavra que o Espírito Santo deu a ele naquele momento. Não foi uma ideia, não foi uma iluminação especial, mas as Escrituras. Não foi o Espírito quem falou por Jesus, mas de fato Jesus, pelo Espírito Santo, declarou as Escrituras. Eu sei que talvez você possa estar se questionando acerca de uma passagem onde o Senhor Jesus falou que num determinado momento o Espírito de Deus falaria por nós. Mas eu quero chamar a sua atenção de que este momento é uma exceção. Ele trata especificamente de uma situação de perseguição. E quero lhes mostrar este texto em Mateus capítulo 10. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10. Dos versos 16 ao 20. Já estamos terminando, por favor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 10, do verso 16 ao 20. Jesus vai dar instruções aos seus discípulos e é dentro desse contexto que ele promete que o Espírito falará por eles. Eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal,
Não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Notem que é muito específico o momento. Isto aqui não acontecerá o tempo todo, no momento em que nós formos tentados. A palavra é do Espírito, a interpretação e o entendimento é do Espírito, e a capacitação para manejá-la é do Espírito, mas Ele não irá falar por nós no momento da tentação. Apenas neste momento, há esta exceção. E você pode comprovar o que as primeiras testemunhas de Jesus disseram quando elas foram perseguidas lá no livro de Atos. Você irá notar que duas coisas aconteceram. Primeiro, eles eram tomados de uma paz e de uma segurança muito grande. Eles relatavam o que tinha acontecido do início até o final, com precisão, com firmeza e muitas citações das Escrituras. Fora este testemunho, meus queridos, fora este momento de intensa perseguição, um momento em que a fé é provada nos seus limites, um momento que traz uma característica muito particular do dia mau, nas tentações que nós podemos chamar de diárias, somos nós que devemos aplicar sobre cada tentação a verdade das Escrituras, para não cairmos em pecado e para repelirmos o diabo. Fora desse momento, meus queridos, nós não temos garantia de que o Espírito falará por nós. E é muito importante essa distinção, porque existem muitas pessoas que confiam que pelo fato delas não lerem, não estudarem, não entenderem, não memorizarem as Escrituras, elas vão receber uma intervenção sobrenatural em cada situação de tentação que elas experimentarem. Isto é um equívoco. Isto que está aqui está dentro de um limite, dentro de um contexto. Perseguição e intensa tribulação. Quero terminar com 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, o apóstolo diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa expressão, maneja bem, originalmente significa cortar reto. A ideia aqui é de alguém que interpreta corretamente aquilo que está escrito, que não distorce. E por mais que tenha sido uma direção de um apóstolo para um pastor, que teria a função de pregar e ensinar as Escrituras para os irmãos com os quais ele congregava, meus queridos, isso daqui não é apenas direcionado para quem irá pregar as Escrituras. Isso aqui é uma necessidade de cada crente. Manejar corretamente a palavra da verdade. Interpretar, entender e aplicar de maneira correta a palavra da verdade. É uma necessidade, meus queridos, para quem de fato deseja resistir o diabo e não ceder diante das tentações. Paulo também tinha dito a Timóteo em outros momentos que ele deveria ler, meditar e se ocupar com as Escrituras. É impossível, meus queridos, manejar de maneira correta a palavra da verdade, sem que a gente tenha gasto tempo lendo, meditando, entendendo e memorizando. É uma necessidade urgente para o tempo que nós vivemos. Nada do que está presente neste livro é uma casualidade. Nenhuma palavra é dita sem motivo e sem sentido. E se o que você ouve não se identifica com o momento que você está vivendo, saiba que quando Deus fala coisas fora do momento que estamos vivendo pela sua palavra, é porque Ele já está nos dando um recurso para dias futuros. Negligenciar o que Ele diz é certeza de derrota e de fracasso. Nós dependemos dessa palavra. Nós dependemos literalmente de entendê-la e de aplicá-la corretamente. Portanto, a definição de espada
do Espírito. A palavra de Deus é esta: aplicar de maneira correta tudo que está contido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre a nossa vida, para resistir ao diabo e repelir a tentação. Por ora, eu paro por aqui e encerro este tempo de compartilhamento dentro da carta de Paulo aos Efésios, especificamente do capítulo 6, do verso 10 ao verso 17. Vamos nos pôr de pé?